Olá Brasil, olá a todos vocês que me ouvem, onde quer que chegue nosso vídeo, nosso muito obrigado a você que compartilha, muito obrigado a todos de verdade. Nós estamos vendo e é uma coisa que parece que está fazendo bem a todos. É justamente a justificativa de alguns deputados: nós vamos fazer oposição, nós vamos fazer isso, nós vamos fazer aquilo. O que na realidade não há um comprometimento. Observe, eu peço a todos vocês que observem, quando um dos deputados, sejam esses que foram eleitos, que foram reeleitos, qual é a posição que ele toma em relação às causas ou a causas. Porque a maioria dos que falam, eles não falam como líder. Porque o que ocorreu na Câmara foi uma alteração muito grande. Os líderes de partidos, eles falam pelos partidários, eles falam pelos deputados. Então, quando ouvimos deputados que não são líderes falarem que irão fazer oposição, dificilmente acredite, mesmo que essas pessoas sejam o que apoiam o ex-presidente da República. Não importa o que se fale, não importa o que se diga, é uma justificativa. Eu sempre falo que é um grito vazio na justificativa daquilo que lhe falta. Responsabilidade não, mas lhe falta pauta política para impor o que estamos vendo que é um trator. Está passando por cima de tudo e de todos. E não há como justificar isso. Não há como barrar isso. O que ocorreu nos últimos meses, de outubro, por exemplo, e nessas eleições aí que houve para as duas casas, podemos observar que não há como barrar as medidas, porque eles não querem comprometer, entre aspas, aquilo que eles acham que tem, que é o poder democrático. Porque na realidade mudou tudo isso na Câmara. Hoje os líderes é que votam e o seu voto arrasta justamente a quantidade de deputados. Não são mais os deputados que votam. Isso ocorreu, eu me lembro que teve um acontecimento na França, na Revolução Francesa, que os deputados foram impedidos, mas os líderes de regiões votavam na Assembleia Nacional, né? Nas Assembleias Nacionais, que eram muitos representantes de Assembleia, muitos representantes de grupo, e o povo não votava, e nem os deputados votavam, mas os grupos de senha que votavam. Então, praticamente, estamos vivendo esses acontecimentos históricos dentro do nosso Congresso Nacional, mas o nosso caso ainda é muito pior, porque são representantes que vieram de uma crença de que a sociedade brasileira, o indissolúvel, poderia ser dividido entre classes. E nós acreditamos isso. Acreditamos nisso, e nisso que está aí. E nós, brasileiros, nós temos que aprender que quando somos tratados da forma que estamos sendo tratados, não há para onde correr, meu caro. A coisa piora a cada dia. Pode haver uma resistência, mas observe que as medidas que estão sendo tomadas não têm um amparo legal, nem nas falas, porque nós estamos falando de cargos e de políticos que as suas vozes, suas medidas, ela desequilibra praticamente o sistema, desequilibra a bolsa, desequilibra tudo. E isso faz com que uma população sofra. Essas condições que nós estamos vivendo é justamente uma linha, chamada linha do horizonte, que separa dois estados. O Brasil verdadeiro é esse que nós vivemos, onde as pessoas lutam todos os dias, onde as pessoas buscam os meios para sobreviver, onde as pessoas pegam o seu ônibus, onde as pessoas precisam do trabalho, precisam do seu emprego. E nós sabemos que existe uma gama de pessoas que vivem nessa situação. São essas pessoas que sustentam o Brasil
O outro Brasil, o Brasil S.A. O Brasil onde o prato de comida custa 2.000, 3.000 reais. Onde as pessoas podem gastar à vontade. De maneira que não sabe de onde vem, mas sabe de onde tirar. E a prática de não saber de onde vem, mas sabe de onde tirar, é uma ilógica. Existe um paralelo, mas ilógico nessa palavra, nessa frase que eu falei, porque quando se tira de onde não sabe que se vem, de onde não sabe de onde vem, é a insignificância das pessoas que ele trata. Mas ele sabe de onde tirar quando retrata, quando dirige a todos nós e chama de brasileiro. Aí começam as mentiras. Os resultados nós estamos vendo constantemente. Os resultados são esses. As mentiras constantes, nós iremos favorecer a classe trabalhadora, nós iremos fazer com que tenhamos um bom salário e que o operário vai comer o cafezinho com pão, né? Que as pessoas vão poder, nos finais de semana, comer um churrasco com picanha, sua cervejinha gelada. E essas falas ou falácias, essa mirabolante, né? Essa conversa que não cabe nem entre as pessoas que conseguem pagar, tomar sua cervejinha, porque a cerveja está muito cara. Então a gente começa a observar que aquelas pessoas que ouvem isso acreditam piamente que pode haver uma distribuição de renda. Mas uma distribuição de renda conforme essas falas, ela só ocorre empobrecendo do outro lado, mas não aquele que se encontra no poder. A gente consegue entender hoje as preocupações dos grandes empresários, ou dos empresários que, de uma forma, eu não vejo muito inteligente, porque uma pessoa que apoia esse sistema espera sempre algo em troca. Isso é até comum, né? Até comum a gente assistir uma troca benevolente de apoios. Mas a gente não pode esperar que esses apoios possam ser de forma nenhuma alcançada a todos. Não vai ser alcançado a todos. Esse apoio, muitas vezes, é dado por via da própria ignorância, do próprio domínio. Tem empresários que votou a favor desse governo, que eles acreditavam que poderiam dominar. Mas o domínio dessas pessoas que hoje se encontram no poder é justamente compras. Compras. Vamos às compras. E eles encontram muitos produtos, porque é fácil chegar para o líder. Hoje, por exemplo, nós temos, se o líder quiser fazer uma emenda de 100 milhões, e esses 100 milhões tiver projetos que estejam ali em votação, muitos, isso não é nem de se falar, porque todos nós sabemos, a responsabilidade de ser parlamentar, a responsabilidade de ser empresário nesse Brasil é muito grande. E quando encontramos o parlamento revestido, né, de uma autoridade dada pelo povo, e essa mesma autoridade é transfigurada por interesses comuns, então nós estamos praticamente perdidos. Nada passa no Senado. A gente vê a cara do presidente do Senado, a gente vê a cara do presidente da Câmara. O que aconteceu para esses homens serem eleitos, se não um valor exorbitante? Quanto saiu? Alguém sabe quanto saiu a eleição? Por quanto saiu a eleição do Senado e da Câmara para manter o Pacheco e o Lira? Você tem uma ideia de quanto foi? Isso é uma cifra que provavelmente dá para eleger um presidente da República. Agora, como fazer com que essa aristocracia revestida de políticos possam alcançar os menos favorecidos? Os que se encontram nesse momento nas favelas,
os que se encontram nesse momento em lugares ermos, buscando os meios, catando o lixo para comer. Isso ocorre aqui em Belo Horizonte. Aqui, né, em plena capital, a gente encontra nos domingos, nas ruas, pessoas buscando lixo nas latas, buscando comida, buscando uma água, um refrigerante. Pessoas jovens, pessoas novas que se encontram nas ruas. Esse processo não está só aqui em Belo Horizonte, no estado de Minas Gerais, está nas grandes cidades. E não há sequer um projeto que possa fazer com que essas pessoas elas possam ser alcançadas. Mas quando eu falo de projetos, eu estou falando que as pessoas que estão nas ruas e que têm algum débito com algum órgão, que eles cumpram. E que essas pessoas que estão nas ruas, muitos saíram nessa saidinha e não voltaram. Então é preciso fazer um olhar mais profundo, porque que não se faz esses projetos de alcance a essas pessoas. Mas aí, o que acontece quando não existem esses projetos? É porque no meio do caminho tem um esgoto. No meio do caminho tem uma vala e que o dinheiro não dá para encher essa vala. Ele fica estagnado ali mesmo. E o pouco que sai, mas não sai. Que pouco que sai já é para dividir para aquelas pessoas. E isso que eu estou falando aqui, é isso que nós estamos vendo no Brasil, e o que eu estou falando aqui é uma realidade. Não existe. Isso, todos os projetos, todos os planos, todas as comissões que se cria, tudo que se possa ter ou se avaliar para que estude os meios para alcançar essas pessoas, os menos, nem digo menos desfavorecidos somos nós. Quando tira os méritos, eles nem mais são, ou podemos dizer, desfavorecidos, porque não existe mais para essas pessoas. Eles são simplesmente usados. Como marketing de campanha para dizer que a pobreza chegou, e aqueles que ainda podem ou têm um pouco de ganho, que pode ser enganado, para que possam essas pessoas se sentirem à vontade e achar que podem ou que vão ganhar alguma coisa dessas pessoas que prometem as picanhas, que prometem aí sua cerveja gelada no final de semana. Tudo isso e que estamos falando, ele é um reflexo dessa linha, que eu ainda não terminei, mas essa linha que traça o horizonte do Brasil Real ao Brasil S.A., nós encontramos nessa linha pessoas que elas ficam estagnadas nessa linha. Essas pessoas que estão estagnadas nessa linha são diversas pessoas. São mídias, são colunistas, são jornalistas, são pessoas que trabalham na economia, são deputados, são senadores. Eles são o que representa a pura mentira. A pura mentira. Eles são os que impedem, eles são os arrimos das informações, eles são os arrimos dos investimentos, são eles que acham que vão ganhar. Tudo que você hoje pratica de irregularidade vai ter o retorno. Então, essas pessoas que estão a cada dia sendo produzida, multiplicada nas ruas, são por via dessas pessoas que se encontram no poder. Essas pessoas, elas não querem de forma nenhuma, os aristocratas, eles não querem de forma nenhuma largar os seus cargos. Nós ouvimos recentemente mulheres de ministros ganhando 35 mil de forma vitalícia e vão para lugares que não deveria ir, que é Tribunal de Contas da União. Tribunais de conta. Tribunais de conta é justamente onde se encerram as contas apresentadas por políticos e que dão com ressalvas ou dão como positiva. E essas pessoas estando lá, você acha que ela vai repugnar uma conta? A repugnação de contas de alguns desses que o elegeram? Uma vez eu falei que quando uma pessoa insignificante recebe algo muito grande, ele
torna isso como obrigação, e obrigação é uma escravidão. E muitos estão nesse limite de escravidão. A qualquer hora essas pessoas podem ser utilizadas para os seus planos. E nós temos as condições o suficiente para fazer esses projetos. Nós temos condições de fazer essas mudanças. Mas o problema das mudanças não serem feitas é justamente porque a maioria, durante mais de 30 anos, 40 anos, por exemplo, aceitaram a ideia de que eles fazem tudo certo, que nós não queremos saber disso, que político é sempre ladrão. Não. A primeira coisa que você perdeu foi justamente a expectativa. Você perdeu o espírito. Você deixou de ser alguém. Você deixou de passou simplesmente a ser trabalhador. O ponto maior dessas pessoas é que você simplesmente trabalhe e contribua. E os pobres que esperem algum benefício do governo. E não foi eu. Eu estou só aqui repetindo uma frase, e nem vou abrir aspas, mas eu vou entrar no texto todo, na fala inteira, para que você possa compreender que os seus direitos é simplesmente trabalhar e contribuir. Porque você nem pode se informar em relação a isso, porque a opressão mais tarde vem sobre você. Não há. Pode observar quais são, ou quem são as pessoas que estão reclamando das investidas indevidas na sociedade. Olhe, se tem pessoas manifestando nas ruas, os enfermeiros que perderam seu piso. Olha se os empregados ou empregados que tiveram aumento de R$18. As empresas que apostaram, olha se elas manifestam sabendo que elas estão perdendo. Olha as grandes empresas que perderam bilhões nas bolsas. Olha se elas estão manifestando. Por quê? Porque não tem como. Eu vi um senador da República, eu vou até falar o nome dele, Tasso Gereissati, falando que não esperava. Ora, o cara que é um grande empresário, que é cearense, grande empresário, um cara que passou praticamente a vida dele toda, depois deixou o governo do Estado. A última disputa do governo do Estado, a primeira disputa dele foi com o coronel Adalto Bezerra em Fortaleza, se não me engano, acho que era 84, um negócio assim. E depois disso se candidatou a Senado, nunca mais saiu lá, saiu agora. Será que ele não tem um conhecimento suficiente, ou o nosso Senado Federal, as mentes que se encontram no Senado Federal são tão ingênuas o suficiente de saber que pessoas com essa qualidade estão dispostas a cumprir o que é correto, o que é justo? É evidente que não. É evidente que não. Mas esse é o espelho. O Congresso Nacional é o espelho do Brasil. É o espelho dos brasileiros que elegeram e vão continuar elegendo. Porque enquanto não houver uma mudança do intelecto de cada um de nós, de cada um, seja ele o mais humilde que possa ser ou encontrar-se nesse Brasil, enquanto ele não mudar, ter a sua consciência que ele é participante de uma soberania, de uma cidadania, e está dentro, se só pode ter a dignidade humana quando você tem essas duas identidades e assume elas da melhor maneira possível. Fora disso, nós não vamos ter uma mudança diferente. E nem os políticos que estão aí a todos os instantes nas redes sociais dizendo que vão fazer oposição, sequer são líderes. São simplesmente tomados como rebeldes e que nem sequer blocos políticos têm, nem líder podem ser. Então nós estamos praticamente perdidos rumo a um quênio que alguém vai ter que ficar pelo meio do caminho. Um abraço a todos, até mais.